Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 60. Equações do primeiro grau com uma incógnita, ok? Na última aula, eu retomei os conceitos de álgebra, tracei mais explicadinho, passei mais explicadinho, mais detalhado para vocês, porque é um tema importante. E agora, a gente vai trabalhar novamente com equações de primeiro grau com uma incógnita. Vocês lembram o que é incógnita? Incógnita é a letra quando está numa equação, quando está numa expressão chamada de variável. Ok, está falando com uma incógnita. Então pode ter mais de uma incógnita numa equação? Pode ter um monte. Dá para resolver? Alguns casos sim, outros não. Mas vamos lá, vamos que vamos. Resolve para isso se aprender algum dia. Mas vamos ao que interessa, gente. Sempre que nós falamos de equação, a gente tem que considerar o igual como se ele fosse isso daqui, ó, em uma balança. Então, o igual ele está separando duas expressões algébricas. E essas expressões algébricas, elas têm o mesmo peso, vamos falar assim, ok? É como se eu tivesse uma balança em perfeito equilíbrio, tá? Bom, o que isso significa? Isso significa que tudo que eu faço de um lado da balança, se eu coloco o peso ou se eu tiro o peso, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado da balança para ela continuar em equilíbrio. Resolver uma equação algébrica segue esse mesmo princípio, ok? Toda operação que eu faço de um lado, eu também tenho que fazer do outro lado, ok? Ali de um lado ou do outro lado do igual. Bom, já falei sobre isso aqui, ó. Tudo que é feito de um lado da balança também deve ser feito do outro lado, certo? Bom, vamos lá. A balança de prato precisa ter o mesmo peso dos dois lados para se manter equilibrada. As igualdades em uma equação são como essa balança de prato, precisam ter o mesmo valor em ambos os membros da igualdade, ok? Quem são os membros? É o que são separados pelo igual, ok? Bom, vamos lá. Olha esse primeiro exemplo aqui. 6 mais alguém é igual a 13. Se a balança está em equilíbrio, qual que é o número que eu tenho que colocar aqui para eu ter o mesmo resultado de 13? Pensa aí. 6 mais quanto dá 13? 6 mais 7, ok? Então, se eu coloco 7 aqui, eu mantenho a balança em equilíbrio. Vamos deixar isso aqui para depois. 8 menos 4 dá 2. Imagina o seguinte. Eu tenho um peso aqui de 8 e um peso aqui de 2. Quanto de peso eu tenho que tirar para ficar 2 aqui também? Então, eu tenho que tirar 6 de 8 para ficar igual a 2. Vê como é fácil isso aqui, gente? Alguns dá para fazer de cabeça, como são esses casos. Agora, eu tenho que, numa balança, eu peso 17. E aqui eu tenho 2 vezes alguma coisa mais 5, dando 17. Vamos pensar de outra maneira. Eu tenho um peso de 17 aqui, e eu tenho 2 pesos de valor desconhecido, mais um peso de 5. Como eu descubro quanto que vale esse peso aqui? Bom, uma forma é, eu tiro esse 5 de cá, tiro 5 de cá também, ok? Se eu tirar esse 5 de cá, ele some. Se eu tiro 5 de 17,
fica 12, ok? Certo, agora eu teria 12 e dois pesos iguais, que eu não sei o nome. Se eu tenho dois pesos iguais e os dois juntos está dando 12, quanto que cada um deles vai valer? Se os dois são iguais, então um deles vai valer 6, ok? Então vamos ver se dá certo agora. 2 vezes 6, 12. 12 mais 5, 17. Então, deu certo. Fizemos da maneira correta, certo? Vocês perceberam nesse procedimento aqui, ó, que eu fui tirando pesos, depois eu dividi os pesos, porque eu tinha dois pesos iguais aqui. Esse é o procedimento que a gente faz em matemática, para resolver equações de primeiro grau, ou equações algébricas no geral. Agora, ó, eu estou mudando as coisas desconhecidas, estou colocando letra agora. X mais 2 igual a 5. Como que eu descubro quanto que vale o x? Essa dá para fazer de cabeça. Que número mais 2 dá 5? É o 3. Mas observe uma forma que a gente poderia fazer isso. Eu tenho um peso x, um peso 2 e um peso 5. Eu posso tirar esse peso 2, ok? Se eu tirei esse peso 2, eu tenho que tirar 2 daqui também. Então eu tiro 2 de cá, para manter a balança em equilíbrio. Ficaria x de um lado, 3 do outro. Vê? Olha esse caso aqui. Tenho 8 de um lado, x menos 3 de outro, ok? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu colocar um peso, eu estou tirando 3 aqui. Se eu colocar 3, então eu vou zerar isso aqui, né? Se eu estou tirando 3, mas eu estou colocando 3 de novo, esses dois vão zerar um ao outro. Só que se eu coloco 3 de cá, tem que colocar 3 de cá também. Então, 3 mais 8, 11. Teria x igual a 11. Vamos ver se isso daqui resolve nossa situação. 11 menos 3, 8. Olha que bonitinho. Vê, pessoal, isso aqui não é difícil. É simples. É super tranquilo. O que é importante saber? Tudo que se faz de um lado do igual, a gente faz do outro lado do igual. Sempre assim. Mesma operação, tá? Olha que bonitinho esse exemplo aqui, ó. Coloquei bem bonitinho, desenho bonitinho para vocês verem como que funciona. Eu tenho 3 blocos que eu não sei quanto que eles pesam, então eu chamei de x. E um bloco que pesa 2 aqui. Desse lado, eu tenho o mesmo bloco x, que eu não sei quanto que pesa, e um bloco de 10. E a balança está em equilíbrio, ok? Como que eu faço para descobrir quanto pesa o x? Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar o que a gente já sabe. Ó. Eu tenho um peso de 2 aqui, ó. Observe que o peso de 2, ele foi tirado daqui, ó, do procedimento A para o procedimento B. Aliás, da etapa A para a etapa B, a gente tirou o peso de 2. Só que lembrando que a gente faz de um lado, faz do outro. Então a gente tinha um peso de 10, a gente trocou por um peso de 8. Manteve o equilíbrio, certo? O que a gente pode fazer agora? Eu posso tirar um peso de x. Ó, eu tenho 3x aqui e eu tenho 1x aqui.
posso tirar um x de cada lado. Então eu tirei um x de cá, fiquei com 2x. E se eu tirei esse x de cá, ele vai sumir, certo? Agora, eu tenho dois pesos x, os dois são pesos iguais, e eles estão dando 8. Como que eu determino quanto que mede cada peso de x? Simples. Se os dois são iguais e os dois juntos estão 8, eu posso dividir o peso do 8, como são duas vezes aqui, um deles vai ser a metade, ok? No caso, vai dar 4. Viram, pessoal? Tudo que a gente faz de um lado da balança, a gente faz do outro lado da balança. Isso é o mais importante. Ah, mas você só trabalhou com desenho e tal. E aí? Tá bom, gente. Então vamos fazer com números. Eu tenho a mesma equação e eu transformei essa situação aqui em uma equação algébrica. Ó. 3x, x mais 2, ok? Igual, x mais 10, ok? Certo. Eu fiz por dois procedimentos, tá? Esse daqui eu vou explicar daqui a pouco. Vamos focar aqui primeiro. Bom, o que a gente pode fazer? Se eu tenho x mais x, termos semelhantes eu posso juntar. Eu tenho 3x mais 2 igual x mais 10. O que a gente fez na etapa A para a etapa B? A gente tirou 2 dos dois pratos da balança. Não é? Ó? A gente tirou 2 de cá, tirou 2 de cá. É o que foi feito aqui. Ó. A mesma expressão, menos 2. E o que a gente faz de um lado, a gente faz do outro também. Ok? Então vai ficar 3x, 2 menos 2, 0. Então some. 10 menos 2, 8. O que a gente fez depois? A gente tirou o x. Só que para tirar x de um lado, tem que tirar x do outro também. É o que foi feito aqui, ó, 3x menos x igual x mais 8 menos x. 3x menos 1x, 2x. Termos semelhantes, ó, x menos x, 1 menos 1, 0. Ficaria 0x. Quando o coeficiente é 0, não precisa colocar. Então ficaria só o 8 aqui. Agora, tenho 2x igual a 8. Eu posso tirar 2 aqui? Não posso. Eu tenho que dividir, ok? O que eu posso fazer? Somar, subtrair, multiplicar ou dividir, ok? É o que a gente fez aqui, ó. 2x a gente dividiu por 2, igual 8 dividido por 2. As duas expressões antes e depois igual, dividimos por 2. 2 dividido por 2, 1. X continua. 8 dividido por 2, 4, ok? Porém, nós costumamos fazer da forma mais direta, certo? É o famoso passa para lá, troca de sinal. Está multiplicando, passa dividindo, ok? Ele resume esse procedimento todo em algumas etapas. Por exemplo, ó, a mesma expressão, certo? Juntamos os termos semelhantes. Agora, mais 2. É como se eu tivesse passado ele para o outro lado do igual. Só que quando eu faço isso, eu troco de sinal, tá? Então, ó, mesma coisa. Esse 2 aqui, ó, ele vai sumir quando fizer a operação.
vai ficar só o menos 2 de cá. Então, ó, como se eu jogasse mais 2 para cá. Chegaria nesse resultado, ó. Mesma coisa com a letra x. 3x igual a x mais 8. Eu posso passar também para o lado de lá. Então, 3x igual a x mais 8, ficaria 3x, se ele é mais aqui, fica menos. 3x menos x igual a 8, certo? 3x menos x, 2x igual a 8. Agora, sempre fazendo operação inversa. Esse 2 está multiplicando x, ele vai passar dividindo tudo o que tiver para lado do igual, certo? Então 2x igual a 8, ficaria x igual a 8 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4. Vê? Esse procedimento aqui, ó, é o que nós chamamos de matematicamente correto, certo? Esse procedimento aqui também é correto e ele é apenas uma simplificação desse procedimento, tá? A gente faz por isso daqui porque é mais rápido, mas a gente tem que saber por que a gente pode fazer dessa forma. Passa 2 para cá, fica negativo. Tá multiplicando, passa dividido. Por quê? Por causa disso daqui. Ok, pessoal? Bom, resolver equações algébricas não é difícil. Essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Foquem em entender esse procedimento, por que, como que ele acontece, qual que é a diferença e tal. E o objetivo, gente, numa equação de segundo grau, de primeiro grau, é sempre deixar a letra igual a alguma coisa, certo? Letra de um lado, números sozinho do outro, ok? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só dar um grito. E até a próxima aula, gente.